Fala galera, tudo bem? Vamos iniciar o nosso aulão de hoje. Temos um assunto bem legal para falar sobre os acordes quartais, inversões quartais, acordes com quarta. Sugestão aí do meu aluno Neomar, uma sugestão muito bacana. A gente já fez algumas lives, já comentamos, porque é um assunto recorrente. Volta e meia a gente está estudando essas inversões, o efeito que esse acorde pode trazer numa reharmonização, e você pode utilizar de várias formas. Vamos falar sobre isso hoje na nossa live. Beleza? Meu nome é Misa Júnior, sou músico profissional, sou produtor musical e tenho compartilhado bastante conteúdo aí no meu canal, no YouTube, no meu Instagram, misa.junior, e também na minha página no Facebook, Misael Passos Júnior. Vamos lá então, vamos iniciar a nossa live comentando, analisando e estudando aí o acorde quartal, beleza? Vamos lá. O primeiro ponto é o que é um acorde com quarta ou inversão quartal, né? O acorde com quarta é um acorde em que ele é formado por intervalos de quartas, né? Vamos pegar aqui um sol. Qual que é a quarta nota depois do sol? A quarta justa. Qual que é a quarta justa depois do dó? Não pensando agora em sol maior, mas a partir do dó, dentro da escala de dó maior, qual que é a quarta justa? É o fá. Então aqui a gente tem um acorde quartal, no caso aqui um dó com quarta, né? Nós já vamos entender por que é um dó com quarta. É esse efeito de intervalos simétricos que dá exatamente 2 tons e meios ou um intervalo de quarto entre as notas. Quando a gente para aqui nas tríades, a gente tem exatamente o intervalo de uma quarta entre as notas, ou de 2 tons e meio. A gente tem aqui meio tom, um tom, 2 tons e meio. Aqui a gente tem mais um tom, outro tom, 2 tons e meio. Então, há um intervalo de uma quarta, né? Se a gente continuasse, fizesse mais notas, a gente, de quartas em quartas, a gente acaba tocando todas as notas, as 12 notas, no intervalo de quartas em quartas. Toca as notas que fazem o ciclo dos bemóis ou o ciclo das quartas. Então o primeiro acorde que a gente tem aqui é esse dó com quarta. Por que quarta suspensa, né? Por que nós chamamos ele de dó com quarta? Tem vários nomes esse acorde, mas vamos pensar em dó, com baixo em dó, né? Porque a tríade de dó maior é dó mi sol. A gente pega a terça e substitui pelo quarto grau. A terça sobe para o quarto grau. Então fica, ao invés de dó mi sol, fica dó fá sol, ok? E nessa inversão, que seria a segunda inversão desse acorde, a gente tem a inversão fundamental, primeira inversão e segunda inversão. Fundamental, primeira inversão, segunda inversão. Que é essa inversão do acorde com quarta aberta, esticado, né? Porque na primeira inversão a gente tem o fá junto com o sol aqui, né? Na fundamental, perdão, fá junto com o sol. Na primeira inversão a gente também tem o fá junto com o sol e o dó. E na segunda inversão a gente amplia a sonoridade desse acorde, deixa as notas mais distantes, fica sol, dó e fá, ok? Essa inversão com quarta, esse acorde quartal nessa inversão mais aberta, que a gente usa muito em uma variedade enorme de acordes, conforme você vai mudando o baixo, vai mudando a tonalidade, e traz um efeito muito interessante e muito utilizado, muito legal usar para reharmonizar, para deixar um acorde com uma característica um pouquinho mais moderna, mais sofisticada. A gente usa essa inversão quartal, ok? Então a primeira opção a gente tem aqui o dó com quarta, ok? Que se usa muito aqui para preparar para voltar aqui para a quarta, né? Essa é a situação mais básica que você vai encontrar dessa inversão quartal, é da quarta voltando para a terça, né? Uma outra situação semelhante a essa, ao invés da quarta suspensa, é no segundo grau suspenso, o fá sus, ok? Utilizando essa mesma inversão do sol, dó e o fá. Então a gente pensando em fá agora,
ok? A gente tem o Fá maior, que é Fá, Lá, Dó. No caso a gente viu no Dó subindo a terça para a quarta, né? Aqui nós vamos trazer a terça para o segundo grau, transformando esse acorde num Fá com o segundo grau suspenso, Fá sus 2, ok? É a mesma inversão do Dó que a gente viu, só que com baixo em Fá, ok? Nessa ocasião aqui também se usa para resolver para terça, ou se usa simplesmente para seguir num Fá maior com uma sonoridade com esse segundo grau suspenso, dá uma sonoridade um pouquinho mais leve. Normalmente a melodia está na terça, outros acordes, outros instrumentos que estão tocando Fá também tocam essa terça e fica bem legal no piano você aliviar trazendo a terça para o segundo grau, né? Por que esse acorde com segundo grau suspenso não traz um efeito tão suspenso como o quarto grau suspenso, né? Aqui no Dó traz essa sensação de resolução maior do que se a gente fizesse o segundo grau suspenso e resolve para o terceiro grau. Por quê? Porque a gente tem aqui do quarto para o terceiro grau um intervalo de meio tom. É um intervalo sensível, do que do segundo grau para o terceiro a gente tem um intervalo de um tom, a gente tem um Mi bemol aqui no meio. Por isso aqui agora a gente está falando em Fá, né, do segundo grau. Por isso esse efeito não traz, esse acorde não traz um efeito tanto de suspender o acorde igual a quarta suspensa, ok? Vocês estão entendendo? Porque tem esse intervalo de um tom, tanto que o segundo com o terceiro grau junto, ó, o Fá com a terça e com o segundo grau junto, praticamente não muda tanto a sonoridade do que se fizesse com a quarta suspensa. Com a quarta suspensa aqui e vir para o terceiro grau junto, já soa bem mais esquisito. É utilizado esse acorde. Eu gosto bastante do terceiro grau com quarto grau, mas dentro de um contexto, numa ocasião que vai funcionar muito bem. Mas já o segundo grau suspenso, ele funciona praticamente sempre que você for tocar uma tríade maior, usar essa inversão com o segundo grau suspenso ou junto com a terça vai funcionar super bem, ok? Nesse caso aqui a gente está vendo o Fá, porque nós estamos analisando essas inversões quartais. Tá começando uma chuva aí, gente, mas acho que não vai atrapalhar nossa gravação aqui, o ruído da chuva, vai ficar até mais agradável. Então a gente tem aqui o segundo grau suspenso, mais uma opção dessa inversão quartal. A gente está usando sempre aqui essa inversão quartal do Sol, Dó, Fá, ok? A gente começou vendo o Dó com quarta, agora o Fá com segundo grau suspenso, ok? Você vai ver essa sonoridade quartal embutida tanto num caso como no outro, que soa super bem, dá essa sonoridade de um acorde leve, suspenso, e que não define a terça e traz essa sensação de leveza no acorde mesmo, né? Principalmente no Fá. O segundo grau suspenso ela soa. Aqui a gente está falando de Fá maior, mas pode ser um Fá menor também. Mas é lógico que a primeira sugestão que vem na nossa mente quando ouvimos um acorde suspenso é de ser um acorde maior, né? Aqui a gente está vendo uma possibilidade de usar esse mesmo acorde sendo menor, mas normalmente a gente usa mais num acorde maior. Já inserir esse segundo grau como se fosse uma nona adicionada num acorde menor, não é toda ocasião que você vai poder colocar. Não é toda vez que usa uma inversão menor, um acorde menor, você inserir, adicionar essa nona. Não funciona tanto como se fosse um acorde maior. Justamente porque se você adicionar aqui uma terça menor, já é um intervalo de meio tom. Você já tem que ter uma ocasião que vá realmente funcionar, que isso esteja escrito ou que esteja dentro do contexto harmônico que você quer que soe, que dá uma
um choque maior, né? Ok? Gente, tá chovendo forte aqui, um minutinho eu vou fechar a janela aqui. Uma terceira opção, então, é o Sol, né? A gente fazer o Sol mesmo, começando pelo Sol, Dó, Fá, fazer um Sol com quarta e sétima, né? Resolvendo aqui, transforma numa dominante. A gente tem o trítono, né? O famoso trítono, esse intervalo de 3 tons que caracteriza uma dominante. É bem comum a gente ver aqui essa quarta junto com a terça num acorde quando é dominante, quando é com a sétima e a terça, né? Usando essa inversão aqui, Sol, Dó, Fá, que a gente iniciou vendo como sendo um Dó com quarta, transformando num Sol, dá essa sonoridade suspensa, mas esse efeito da sétima, um acorde bem usado para preparar para justamente voltar para o Dó. Ok? Mais uma situação em que essa inversão quartal é muito bem-vinda, né? Um quarto ponto, uma quarta ocasião aqui é no Mi bemol. Sempre mantendo, eu procurei inversões aqui que eu pudesse manter esse Sol, Dó, Fá aqui, ok? Pra gente ver bem em quais situações a gente pode usar a mesma inversão quartal em situações diferentes, em harmonias diferentes. Então a gente tem o Mi bemol aqui, ok? O Sol, o Dó, o Fá. O Sol aqui já é a terça do Mi bemol. Então a gente tem um Mi bemol maior aqui, né? O Dó acaba se tornando a sexta, né? A gente tem a quinta do Mi bemol, que é o Si bemol, o Dó, que é a sexta, e o Fá, que é a nona. Usar essa inversão quartal para compor um acorde Mi bemol com sexta e nona fica muito bonito, né? A quinta aqui, lógico, você colocar a quinta, ele vai trazer uma definição maior ainda que está em Mi bemol, mas só de você tocar essa inversão já vai soar super bem. Inclusive, você pode fazer desenhos usando essa tríade quartal, um tom abaixo e depois voltar aqui para um tom acima, fazendo esse efeito da sexta e nona. Se você fizer um tom abaixo, a gente vai fazer o mesmo efeito que a gente viu lá em Fá, com segundo grau suspenso. Um tom abaixo, Mi bemol, com segundo grau suspenso, sobe num tom, a gente tem com sexta e nona, resolve para terça. Então fica bem bonito usar essa inversão quartal numa ocasião em que você tem a liberdade de reharmonizar colocando uma sexta e nona, ou justamente porque está escrito para você tocar uma sexta e nona. Soa leve, soa bem bonito, né? Um outro acorde que é praticamente os mesmos graus, mas uma inversão diferente, é no Si bemol, né? Se a gente trouxer o baixo para o Si bemol, o Sol aqui acaba se tornando a sexta, a gente tem o Si bemol maior, a sexta é o Sol, e a gente tem o Dó aqui, que é a nona de Si bemol, e aqui a gente tem a quinta do Si bemol. Tem uma inversão bem legal aqui também para usar no Si bemol. A gente pode fazer nessa ocasião ao contrário, você subir um tom para usar para o Si bemol. Você está nessa inversão quartal de Sol, Dó, Fá, sobe para Lá, Ré, Sol. Aí você vai tocar uma sétima maior de Si bemol aqui, a terça de Si bemol e o sexto grau, que é o Sol de Si bemol, aquele sexto grau que estava embaixo foi para cima. Surgiu um Si bemol com sétima maior, se está dentro do estilo, você pode usar tranquilamente essa inversão, ok? No caso de Mi bemol, desce um tom, no caso de Si bemol, sobe um tom dessa inversão. Você pode fazer esse passeio, vai soar super bem com essas inversões, ok?
Vamos ver mais uma ocasião aqui, o Lá bemol. O Lá bemol, né? Também vai soar super bem. Aqui a gente tem, daí já a primeira nota já é, a gente tem o Lá bemol maior. A primeira nota já é a sétima maior, no Lá bemol. A segunda nota a gente tem a terça maior de Lá bemol. E a terceira nota, o Fá aqui é a sexta, que é a sétima maior e sexta. Praticamente aquela inversão que a gente viu do Si bemol, agora aqui em Lá bemol. Também você pode passear por inversões quartais aqui, usando nessa harmonia do Lá bemol com sétima maior. Normalmente a gente usa essa inversão num Lá bemol que tem o efeito da quarta aumentada, né? Uma sonoridade bem dessa quarta aumentada, o lídio, né? Funciona, descer um tom, voltar, você vai mantendo essa sonoridade dessa inversão quartal e fazendo uma inversão de um Lá bemol com sétima maior e com décima terceira, soando super bem, né? Nesse caso aqui, eu falei décima terceira, e é necessário você escrever que é a sétima maior. É muito comum você ver só o 13 escrito. Quando é só o 13 escrito, subentende que é com sétima, é um Lá bemol dominante, é um acorde dominante. Então, se você quer essa sonoridade com a décima terceira, você precisa colocar daí que a sétima é maior, é com a décima terceira, mas com sétima maior, ok? Uma sexta opção é o Ré bemol, também muito parecido com o efeito do Lá bemol. Aqui a gente tem a sétima maior é a terça, só que aqui esse Sol acabou sendo uma quarta aumentada, uma quinta diminuta, né? Trazendo essa sonoridade do lídio. Ok? Fica bem bonita essa inversão, traz a dissonância toda que precisa para o acorde, no caso de um bemol 5 ou quarta aumentada. E de uma forma bem leve, soa suave, é uma dissonância, mas que soa leve mesmo, quando você põe essa inversão quartal. Ok? Mais uma opção é o acorde menor com sétima e décima terceira, que eu particularmente uso muito, né? No caso aqui é um Ré. A gente tem aqui o Sol, o Dó e o Fá, um Ré menor. Esse Sol acaba sendo uma décima primeira invertida, embutida aqui, né? Primeira nota da tríade. E o Dó se torna a sétima e a gente tem aqui a terça menor de Fá aqui para cima. Então a gente tem uma inversão bem legal de Ré menor com sétima. Normalmente quando eu vejo um Ré menor com sétima, eu já coloco embutida essa décima primeira. Ela deixa o acorde um pouquinho mais sofisticado, sem fugir da harmonia, né? Eu gosto muito de usar essa décima primeira em acordes menores. Ok? Mesmo detalhe lá que a gente viu em Fá e Mi bemol, você pode subir um tom, voltar, você vai estar dentro de uma sonoridade do Ré menor com sétima, com décima primeira, essa sonoridade dórico, né? Pode até subir mais um, vai trazer uma inversão bem diferente aqui, adicionando uma sexta e nona no menor, mas fica bem legal também, né? Você pode usar, surgiu um acorde menor, com tranquilidade você pode usar essa inversão. Por exemplo, estou em Dó, vai para um Lá menor, olha a inversão quartal aqui, ó. Foi para um Ré menor,
Beleza, gente? Aí uma inversão bem legal para você usar esse acorde com quarta aí num menor, ok? Vai criar essa 11ª que fica bem legal. É um efeito semelhante do qual esse menor é relativo. Por exemplo, a gente viu Ré menor, é um efeito semelhante que a gente viu lá na segunda opção do Fá com o segundo grau suspenso, né? A gente viu em Fá, que no caso um Ré menor traz uma sonoridade semelhante, um pouco mais introspectiva, um pouco mais triste, mas um som bem semelhante do Fá que a gente viu, mas daí no acorde relativo, num Ré menor. Ok? A última opção que eu quero passar para vocês é do acorde alterado, né? Aqui na verdade a gente vai ter se manter esse Sol, Dó, Fá, a gente tem um Lá, né? Um Lá alterado. O Sol acaba se tornando a 7ª, o Dó acaba se tornando a 9ª aumentada, né? Um sustenido 9, e o Fá uma 5ª aumentada. É uma inversão bem legal para um Lá alterado, né? Se a gente for trazer aqui pro Ré, a gente vai usar essa inversão quartal de Fá, Dó, Fá, Si bemol. Traz esse choque legal aqui da terça com a terça maior com a terça menor, né? Num Sol, por exemplo, a gente tem aqui o Fá, Si bemol e Mi bemol, ou Lá sustenido e Ré sustenido, né? E no Dó, todos com inversões quartais, todos eles eu estou usando aqui. Você pode pensar, mas quando que eu vou usar? Você vai usar com uma função dominante, por exemplo, o Dó, com essa inversão quartal, para cair num Fá. Você vê que é muito comum, praticamente em todos os acordes aqui eu usei inversão quartal. Fá, o Ré, o Sol, tudo com inversão quartal. E o Dó. Viu que interessante? Inversões quartais em toda a harmonia. Você sempre vai achar, seja dominante, seja com 7ª maior, seja um acorde simples, maior, com quarta, como a gente viu no Sol, com 7ª, e sempre vai ter um espacinho para encaixar essa inversão quartal e vai soar muito bem, vai soar muito legal. Essa inversão quartal aberta, você acha ela sempre em algum lugar para encaixar, e principalmente no piano traz uma sonoridade muito agradável. Ela amplia as dissonâncias, ela deixa distante. Por exemplo, no próprio Dó alterado aqui tem 7ª, 9ª aumentada e 5ª sustenido também. Aqui até no Dó, por exemplo, a gente tem o acorde com 7ª, 9ª aumentada, 5ª sustenido também, sustenido 5, e são dissonâncias assim que chocam realmente, mas quando você usa uma inversão quartal, ela traz essa leveza pro acorde, e você pode usar tranquilamente na reharmonização, na execução de um acorde que já está escrito. Você colocou essa inversão quartal, ela vem com leveza e também não é difícil de executar. É uma inversão que a mão não tem que fazer uma posição muito desconfortável para tocar essa inversão quartal. Parece que a mão já está pronta para tocar esse tipo de acorde, tá bom? Beleza, gente? Faça bom estudo, deixa seu comentário, sua sugestão. Obrigado mais uma vez, o Neumar, pela sugestão de a gente fazer uma aula sobre esse assunto. E clica no link, se você não tem o seu e-mail cadastrado, clica aí no link na descrição, deixa o seu e-mail para a gente poder mandar para você diretamente no seu e-mail um conteúdo exclusivo, né? Algumas aulas que eu faço, que eu crio uma música do zero, eu mando o MP3, mando o arquivo mixado, mando a sessão do Pro Tools, mando MIDI, às vezes vai até um PDF,
e vai de forma organizada também, os avisos das lives, tudo por e-mail. Você pode cadastrar no link que está na descrição, está no meu Instagram, misa.junior. Valeu, gente, obrigado por ter acompanhado, Deus abençoe.